Bem, pessoal, muito bom dia. Com muita satisfação que a gente dá continuidade à programação Tópicos em Ciências Médicas e é com muita satisfação também que nós temos aqui a presença não somente do professor Aldo Lima e do professor Reinaldo Oriá, cujas palestras, inclusive, eu comunico, já estão disponíveis aí no YouTube, para que vocês possam eventualmente compartilhar com os eventuais interessados, mas principalmente também pela presença aqui do nosso querido professor Renan Montenegro, baluarte da endocrinologia aqui na nossa Faculdade de Medicina. E, no caso, a palestra de hoje é com o nosso colega, professor Renan Magalhães Montenegro Júnior. O Renan fez a sua graduação aqui na Universidade Federal do Ceará e, na sequência, foi obter o doutorado em Ribeirão Preto, onde trabalhou com a repercussão da sarcoidose no diabetes. E depois de 2001 ele retorna a Fortaleza e tem uma história bastante relevante, que de certa forma ele vai contar aqui para vocês, porque não somente ele obteve seu título de doutor lá, como conseguiu implementar uma linha de pesquisa própria, característica dele, sobre a questão da lipodistrofia facial. E isso é uma conquista bastante relevante, porque projetou a endocrinologia cearense no Senado Nacional, fazendo com que ele, inclusive, pudesse participar do Instituto Nacional de Obesidade e Diabetes. Como se isso ainda fosse pouco, né? Além de defender, ir para o ataque, chutar e depois cabecear, o Renan assumiu um cargo de gestão de ensino e pesquisa vinculado ao Hospital Universitário. E nessa condição tem se esforçado bastante por fazer com que o Hospital Universitário Walter Cantili, que é a maternidade escola, além da questão assistencial, também se ocupem, também se dediquem à pesquisa. Coisa que só faz crescer de importância esse complexo hospitalar e que, inclusive, hoje já tem dentro da própria EBSER uma projeção relevante de ser reconhecido como um dos locais importantes no acolhimento de diversas linhas de pesquisa que são organizadas dentro do próprio UGEP. Então, por conta disso tudo, a gente agradece ao professor Renan que tenha um dia extremamente atribulado, onde uma banda da cidade está ocupada lá no Palácio da Abolição,
mas mantivemos esse nosso compromisso de que a gente pudesse manter as nossas palestras no terceiro quinta-feira de cada mês. E esperamos que com isso a gente possa consolidar essa tradição. Renan, muito obrigado aí por sua atenção. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que eu vou subir aqui, dar orientação para a filmagem. Quero começar agradecendo as palavras do professor Armênio. Generosa, gentil. Hoje realmente é um dia diferente porque nós temos uma visita presidencial, né, no Ceará. E aí eu declaro aqui meu agradecimento ao restante do grupo da direção do Complexo Hospitalar que me permitiu, me dispensou da primeira atividade que é lá no Palácio do Governo. Está tendo uma série de atividades aí com os ministros. E à tarde temos a inauguração da emergência da maternidade escola e do TMO. São duas obras que já estavam aí há 10 anos em evolução e finalmente foram concluídas, certamente trazendo grande benefício para a comunidade aqui cearense. Então, a gente ficou muito feliz. Eu trouxe aqui, na realidade, essa aula, o papel da gordura ectópica e distribuição de adiposidade corporal nos distúrbios metabólicos, trazendo então as lições das distrofias, que apresenta então um pouco da linha de investigação clínica, né, que a gente tem trabalhado ao longo desses anos. Eu tive recentemente na atividade lá na Unicamp, do INCT, parte da aula, a gente apresentou lá praticamente uma sequência muito parecida com alguns dados a mais, até de alguns estudos mais recentes que a gente trouxe. Tem que apontar para perto aqui. Bom, embora eu saiba que a audiência não é toda de clínicos, mesmo assim eu trago esse slide para provocá-los em relação a essa temática. Nós temos aqui 3 pacientes do nosso atendimento, do nosso ambulatório. A primeira é um paciente obesa mórbida, com IMC de 48 kg/m². A segunda paciente com IMC de eutrofia, 21,6. E uma terceira paciente abaixo do limite inferior de normalidade para índice de massa corpórea. E a pergunta é: qual desses pacientes tem um maior risco cardiovascular, maior risco de doença metabólica? Bom, esperamos responder ao longo aí, então fica a resposta na cabeça de cada um, a gente discute ao final com as perguntas. Então nós vamos falar bastante de lipodistrofias. Essa é uma doença caracterizada pela perda total ou parcial do tecido adiposo. É uma doença heterogênea, como nós vamos apresentar, e que ainda muito se precisa saber. A gente conhece ainda pouco sobre essa condição. Classicamente, se utilizamos essa classificação que é mais simples e didática, onde caracterizamos as lipodistrofias em 2 formas que são generalizadas, 2 formas parciais e 2 formas familiares e 2 formas adquiridas. A gente chama de 2x2. Tá? Nós vamos nos detalhar nessas condições específicas. Essas doenças elas acontecem por alterações geneticamente determinadas, uma grande parte, e que na diferenciação ou no processo de apoptose celular, a partir de mutações em proteínas que determinam esse processo de diferenciação a partir do pré-adipócito, a maturação do adipócito e a morte celular. São doenças consideradas raras, as formas geneticamente determinadas, embora hajam formas muito comuns que são as adquiridas associadas a HIV/AIDS. Essa doença acomete
as lipodistrofias no HIV acometem 50%, 40% a 50% da população com HIV/AIDS. Nós não vamos discutir muito isso hoje aqui. Vamos nos deter nas formas herdadas, onde a prevalência global é muito baixa, as formas generalizadas congênitas são descritos aproximadamente 500 casos na literatura, e a parcial familiar, aproximadamente 1.000 casos na literatura, trazendo aí uma prevalência global de 1,3 a 4,7 casos por milhão. A fisiopatologia dessa doença, das lipodistrofias, nos ensina bastante em relação a outra doença, essa sim de alta prevalência, que é a obesidade. Nas lipodistrofias, por incapacidade determinada geneticamente de acúmulo de energia, né, de triglicerídeos no tecido adiposo, ocorre então uma ectopia de gordura, a impossibilidade de acúmulo no local certo leva então a acúmulo em locais ectópicos do corpo, com efeitos lipotóxicos importantes. O mais fácil de ilustrar hoje, de lembrar, já que é bem conhecido do ponto de vista clínico, é a doença hepática gordurosa metabólica, mas a gente sabe que acontece muito mais do que isso, em muito mais sítios do que isso. É muito parecido com o que acontece com a obesidade. Na obesidade, quando há uma expansão anormal, né, que é determinada por vários fatores, estresse, inflamação, fatores ambientais, os mais diversos, ocorre então também um prejuízo dessa expansão do tecido adiposo, e daí uma redução da sensibilidade à insulina, hipertrofia do adipócito, inflamação, infiltração macrofágica, e daí também os efeitos lipotóxicos a partir da ectopia de gordura, resistência à insulina e as condições que sucedem, como diabetes tipo 2 e doença cardiovascular. Então, a ectopia de gordura é, de fato, o grande fator determinante do adoecimento associado à dita obesidade. A ectopia de gordura, ela, como eu falei, é bem conhecida no fígado, né? Tem tecidos classicamente reconhecidos, tecido adiposo visceral, né? Que todos sabem que é um tecido que é uma distribuição, uma localização associada claramente a maior adoecimento, a maior risco cardiovascular e de outras doenças. Os depósitos intracelulares de lipídios, depósito pancreático, e existem outros locais também de depósitos que têm efeitos de toxicidade local, como a gordura perivascular, a gordura peri e pericárdica, gordura renal, etc. Claro que um pouco dessa condição ela é fisiológica, né? Na realidade, recentemente o André Espósito, que é um colega lá, titular da cardio da Unicamp, a gente estava conversando, e ele rebuscou um pouco aí da gordura epi e pericárdica, né? Na realidade, o coração tem que funcionar em qualquer condição. Na evolução histórica da humanidade, era necessário que você mantivesse esse órgão funcionante, independente de temperaturas. Então, a gordura ela tem um papel térmico, né, de manutenção da temperatura, e claro que esses depósitos, em termos evolutivos, eles foram adequados para isso, mas que a partir dessa disfunção, desse desbalanço, e desse balanço energético positivo acentuado, se traz então na obesidade todas essas complicações que estão muito associadas aos depósitos ectópicos. E na lipodistrofia, exatamente por esses determinantes genéticos, onde a gordura, a adiposidade fisiológica adequada, ela não está presente, temos então todo esse desbalanço com o aumento de ectopia de gordura. Então é importante a gente ter a clareza de que nós temos adiposidade, que pode ser saudável. Claro que, a partir do que nós falamos, quanto mais se eleva o conteúdo de adiposidade, maior a chance de que tenha também ectopia. Mas o problema é a adiposipatia associada, e essa é muito associada à gordura ectópica.
Fica essa pergunta que a gente sempre faz para provocar aqui. Então, o excesso de adiposidade periférica não é problema? Às vezes não. E esse é um exemplo clássico aí que tem na literatura também com estudos clínicos nessa população específica de atletas, onde a adiposidade ela é do nível de obesidade mórbida, mas com essa característica tipicamente periférica. O perfil metabólico desses indivíduos, que claro, são jovens, então tem o componente do envelhecimento que pode modificar, mas esse padrão de adiposidade ele não é associado a distúrbios metabólicos graves. Esse é um estudo muito interessante que demonstra, avaliando então o acúmulo de macrófagos e a resistência à insulina nesses dois perfis de obesidade abdominal, exatamente essa relação entre a obesidade visceral, a obesidade ectópica e os efeitos, as manifestações metabólicas. Esse paciente da esquerda de vocês tem uma obesidade tipicamente, vai ser aquele dos lutadores de sumô, tipicamente periférica, onde a sensibilidade à insulina é ótima e não há características inflamatórias nesse tecido adiposo, como acontece no paciente da direita. Tá? Eu sempre brinco que a gente que é clínico, quando a gente pede o paciente para afastar, para medir a circunferência abdominal, e que aquela dificuldade do paciente ali, diz, doutor, aqui é só músculo. Na realidade é só a gordura abdominal visceral, que é exatamente a mais associada às manifestações cardiovasculares e metabólicas. Para detalhar alguns aspectos ainda mais interessantes também, assim, a própria gordura abdominal, ela tem características bem interessantes em termos das suas camadas. Na gordura abdominal aqui avaliada por ultrassom em pacientes gestantes, esse foi um doutorado da Fernanda Benevides, orientado pelo professor Erlânio, com a nossa colaboração. Nós avaliamos a gordura pré-peritoneal. Essa gordura pré-peritoneal ela é um bom preditor de fato de desfechos metabólicos também. E aqui a gente avaliou a relação dessa gordura pré-peritoneal, determinando um ponto de corte com o risco de diabetes gestacional. Sugerindo então uma forma simples por ultrassom de avaliar melhor a adiposidade visceral do que fazer tomografias e outros métodos mais sofisticados. Mostrando então que, mesmo com aquele padrão clínico que é bem conhecido de utilização de medida de circunferência abdominal como determinante, como avaliação padrão para a obesidade central, existem aspectos individuais que podem ser diferentes. Ou seja, nem todo paciente com circunferência abdominal aumentada tem um risco cardiometabólico tão elevado, embora valha para a maioria da população. Então, voltando para as lipodistrofias, o que é que essa doença traz? Então, um modelo humano de uma doença que traz, então, um fenótipo de síndrome metabólica muito grave, geralmente associado à resistência à insulina severa, hipertrigliceridemia grave, com pacientes muitas vezes com risco elevado de pancreatite, uma incidência de pancreatite que se aproxima a 10%, diabetes geralmente muito difícil controle, as complicações são frequentes e precoces, as manifestações cardiovasculares também precoces, aterosclerose, cardiomiopatia, arritmias, o hiperandrogenismo com ovário policístico, que tem uma relação clara com resistência à insulina, daí infertilidade, doença proteinúrica renal, e em alguns pacientes, a depender dos níveis de leptina, o comportamento de hiperfagia é extremo, com dor crônica, distúrbio do humor. E um grande problema, né, com esses pacientes, em termos de mortalidade, como eu vou mostrar em seguida, é a doença hepática. Não só a apresentação pandêmica que nós temos hoje, mas a evolução desfavorável para a cirrose. Esse daqui é um estudo que traz exatamente esses aspectos de morbidade e mortalidade nas lipodistrofias. Hoje ainda é o estudo de maior impacto aí mundial. A gente teve
o privilégio de participar. Foram 5 centros de 3 países, Estados Unidos, nós aqui, 2 centros no Brasil e 1 na Turquia, onde avaliamos 230 pacientes, 81 pacientes com distrofia generalizada e 149 parciais, e respondemos aí, ou contribuímos de uma forma mais contundente pelo número de pacientes, algumas questões que a gente já observa individualmente, considerando que são doenças raras, mas detectamos, então, alta prevalência de diabetes, 88% dos pacientes, com a média de idade de apresentação de 19 anos nas formas generalizadas e 35 nas parciais. Isso é uma característica importante do ponto de vista clínico para suspeitar de formas atípicas de diabetes, ou seja, às vezes está como tipo 2, é uma lipotrofia parcial. Hipertrigliceridemia acontece em mais de 80% dos pacientes, as formas graves em 40% dos pacientes, a doença hepática metabólica em 63%, hepatomegalia em 70%, esteatose em 58%, nefropatia em 1/4 dos pacientes, assim como alterações cardíacas, e nessa casuística 15% dos pacientes já tinham apresentado pancreatite aguda, que é uma condição de alta mortalidade. No mesmo estudo, analisamos a mortalidade, a expectativa de vida, então, determinada a partir desse estudo, nas formas generalizadas foi de 51,2 anos, e nas parciais 66,6. Se a gente considerar a expectativa de vida brasileira, pelo IBGE, essa doença, então, ela determina uma redução de sobrevida de 10 anos nas parciais e 25 anos nas formas generalizadas, quando não tratados. Falando um pouco, então, de um subtipo, que é a forma mais comum das formas generalizadas, mas é extremamente rara, como eu mostrei. Essa é uma doença que foi descrita pela primeira vez por um professor, um endocrinologista brasileiro, professor Valdemar Berardinelli, que foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que publicou em 1954, 2 casos de pacientes com essas características, né? Pacientes com aspecto acromegaloide, acrogigantismo, hepatosplenomegalia, fígado gorduroso, dislipidemia, hiperproteinemia e distúrbio do metabolismo de carboidrato, com esses fenótipos aqui que estão nas fotos abaixo. Essa é uma doença que provavelmente tem um efeito fundador no Brasil e provavelmente aqui no Ceará. As 2 maiores casuísticas do país, que representam 80% dos casos hoje descritos, são do Ceará e do Rio Grande do Norte, com características de genética diferente, de genótipo diferente entre as 2 populações, a do Rio Grande do Norte e a daqui. Provavelmente colonização também diferente, a gente tem trabalhado nisso também. Aqui no Ceará, hoje, nós temos 32 casos, dos quais 25 segmentos, 4 óbitos, 3 perdas de segmento. E acompanhamos aqui no Hospital Universitário. Esse é o fenótipo típico da distrofia generalizada, congênita. Tá? Os pacientes têm redução bem acentuada do tecido adiposo em todo o tegumento. Na realidade, ausência de tecido adiposo, ou quase ausência, como vou mostrar os detalhes em seguida, de herança autossômica recessiva, e daí a importância do ponto de vista clínico da identificação de consanguinidade entre os pais. É muito comum no nosso meio, como todos sabem. Esses pacientes têm uma hiperfagia acentuada, a ausência de tecido adiposo leva então a uma deficiência de leptina, e daí a hiperfagia decorrente dessa deficiência de leptina, essa hipoleptinemia, resistência à insulina grave, dislipidemia, como nós falamos, diabetes mellitus precoce. Geralmente esses pacientes se expressam diabetes na 2ª década de vida, no começo da 2ª década de vida, e a doença hepática com hepatomegalia. Essas são imagens todas produzidas aqui por nós. Tem um grupo aqui dos pós-graduandos que fazem essas imagens maravilhosas aí, porque a gente está utilizando para alertar sobre a doença, comunicar melhor, protegendo também a identidade dos pacientes. Mas aqui eu chamo a atenção de que é um diagnóstico clínico que às vezes parece fácil, né, por ausência de tecido adiposo, fácil de identificar. Mas o fenótipo é esse, de um dos nossos pacientes. Os pacientes às vezes apresentam, vocês vão detectar prognatismo, essas características de aumento de extremidades, o queixo mais protuso, mais proeminente,
a redução da adiposidade em face, que às vezes é menos acentuada, como vocês estão vendo nesse paciente, a presença de acantose nigricans, que é esse escurecimento de dobras que ocorre geralmente na axila, região inguinal, regiões de atrito do corpo, que são um epifenômeno da resistência à insulina. Os pacientes apresentam essa protusão umbilical, a flebomegalia, tanto pelo efeito da insulina. A insulina é um hormônio anabólico, né, age no receptor de hormônio do crescimento, o IGF-1 na realidade, e daí leva à flebomegalia, e a ausência de subcutâneo também favorece essa visualização exatamente das veias, né, superficiais. A hipertrofia muscular pelo mesmo motivo e essa diminuição acentuada do tecido adiposo. Eu tenho trazido nas aulas, no sentido dessa identificação e também do alerta de que nós, médicos, clínicos, todos os profissionais de saúde, muitas vezes vão se deparar com pacientes como esse e não identificam. Tenho trazido o que a gente chama de jornada do paciente, né, que é essa evolução a partir da percepção da doença pelo paciente ou pelo familiar até o seu diagnóstico. Geralmente é uma peregrinação. Os pacientes, como essa pacientinha aqui, percepção da família de que alguma coisa estava errada já ao nascimento, apresentou diabetes aos 13 anos de idade, ela só teve o diagnóstico da lipodistrofia generalizada congênita aos 18 anos, já com várias complicações, teve perda de visão aos 25, teve amputação em membro inferior aos 29, insuficiência renal terminal e transplante transplante renal aos 34 anos, mostrando tanto a gravidade da doença como também o atraso na detecção e abordagem adequada desses casos. Essa aqui é a minha primeira paciente com lipodistrofia, ainda em Ribeirão Preto, quando era pós-graduando. A gente nunca esquece, né, como dizem. Então, um paciente que teve uma expressão atípica de já hipertriglicidemia e diabetes no primeiro ano de vida, aos 4 meses. Como eu falei, geralmente se expressa mais lá na frente, mas esse caso foi mais extremo. Isso também mostra a qualidade do berçário da neonatologia da USP Ribeirão Preto, né, que detecta doenças como essa, que são, muitas vezes, como eu mostrei aí, são detectadas lá na frente. Então, ela teve uma reversão do diabetes com o controle da hipertrigliceridemia, caracterizando que ainda tinha reserva pancreática, né, e caracterizando, então, aquilo que a gente mostrou no começo do efeito lipotóxico exatamente dessa hipertriglicidemia circulante. Essa condição parece muito fácil, né, de ser detectada, né, como eu falei, mas, na verdade, aqui no nosso meio, a gente é alertado que a desnutrição é um grande diagnóstico diferencial. E, certamente, vai ser mais difícil que seja suspeitado. Então, tem que ter muita educação médica para que toda a rede consiga, pelo menos, ter noção de que pode ser uma doença como essa. Então, nós temos dificuldade também nos pacientes que não são recém-nascidos, e não as crianças, em função hoje dessa cultura, né, do culto à imagem, ao corpo, e daí um diagnóstico diferencial também será os atletas e os pacientes, os indivíduos que fazem fisiculturismo, ou enfim, com esse fenótipo que se assemelha muito com o que nós temos desse nosso paciente lá do Cariri, que diz que todo mundo achava ele normal, que ele era sarado, aquela coisa bem... então, ainda é um desafio. Uma característica interessante para essa diferenciação, publicada por um colega nosso lá de Natal, é exatamente essa protusão umbilical. Os atletas não vão ter, geralmente, isso. Então, a protusão umbilical é um sinal clínico interessante para também se somar à suspeição. Como o diagnóstico é muito difícil, nós temos trabalhado aí na tecnologia e, recentemente, desenvolvemos o primeiro sistema. Na realidade, ainda não temos o aplicativo pronto, mas desenvolvemos a primeira rede neural para a identificação dessa forma generalizada. Tá? Publicamos aí na Scientific Report, o doutorado
da Natália Bittar, aqui do programa, e está evoluindo, já estamos na outra fase. O intuito é que esse instrumento aí, essa tecnologia esteja à mão para facilitar o profissional na ponta para a identificação dessas doenças. Existe um grupo também muito forte em liposufias na Espanha, do professor Davi Araújo Vilar, que desenvolveu um aplicativo, mas que é com elementos clínicos, com dados clínicos que se somam e daí sugere a suspeição maior ou menor da doença. Essa doença ela tem hoje 4 formas, a liposofia generalizada congênita, ela tem 4 subtipos caracterizados, tipo 1 a 4. As 2 primeiras são as mais comuns, representam 95% dos casos do mundo, e também são o nosso caso. Nós temos também essa situação. Só existe um caso que no Brasil publicado que não é de nem tipo 1 nem tipo 2. São doenças, então, onde o gene expressa essa mutação, essa variante patogênica nesse gene, né, leva, então, a não expressão de proteínas aí essenciais para a síntese de triglicerídeo, fosfolipídio, diferenciação de adipócito e o transporte de ácidos graxos. A forma tipo 1 ela é considerada mais leve, a tipo 2 mais grave, e as outras 2 têm características que eu não vou me deter muito aqui, não são exatamente pela prevalência. Aqui, dados da nossa casuística inicialmente dos 27, que traz, então, uma característica interessante. Nós temos 2/3 dos pacientes da forma tipo 1, né, por mutação do AGPAT, e aqui 18 e 9 do tipo 2, onde a gente observa exatamente isso, que os pacientes tipo 2 eles têm diminuição de cognição, aquela proteína ceipina, ela tem também importância, tem um papel neurológico e em outras funções, principalmente neurológica, e daí leva os pacientes que têm essa deficiência, tem descrita essa redução de cognição. A hipertrigliceridemia é mais grave, a doença cardiovascular, a hipertrofia a miocardiopatia hipertrófica foi mais prevalente nesse paciente, a disfunção diastólica também, nessa casuística, lembrando que são pacientes muito jovens, a idade média dos pacientes aqui de 16, variando de 1,9 a 42 anos, a casuística toda. Então, são indivíduos muito jovens para tanta expressão de doença. A gente tem feito avaliação sistemática, isso é um exercício do nosso grupo, aí a gente conseguiu sistematizar por protocolo o atendimento desses pacientes a partir de um trabalho grandioso de muitos colaboradores, muitos pós-graduandos e colaboradores do grupo. E nisso a gente tem observado, tem avaliado adequadamente e caracterizado clinicamente as diferenças entre os subtipos. E um aspecto muito interessante que a literatura não se detinha até então, é a expressão de tecido adiposo em algumas áreas específicas que são entendidas como tecido adiposo gordura mecânica. Então, gordura em palmas, em solado dos pés, em região perineal e uma parte da face do couro cabeludo, da subcutâneo em crânio, eles são considerados não metabolicamente funcionantes, não são áreas de acúmulo de reserva energética. Mas os pacientes com tipo 2, com essa forma mais grave, eles têm acometimento desse tecido adiposo, o que traz, então, a possibilidade de detecção da doença por esse tipo de acometimento, que não é comum, né? Mesmo no desnutrido não vai acontecer. Então, a gente publicou aí há alguns anos no jornal Pediatria americano, trazendo exatamente a chamada para o alerta a partir dessas características. O diagnóstico está nas suas mãos, da lipodistrofia generalizada, tipo 2, porque eles têm essa ausência perceptível até quando você cumprimenta o paciente. Esses pacientes têm também acometimento de ósseo. A literatura descrevia que a lipodistrofia generalizada congênita tipo 1, aquela forma considerada mais leve, ela
se diferenciava da tipo 2 porque tinha manifestações ósseas, a ocorrência de cistos. E aqui no mestrado da Érica Bastos, a gente demonstrou que, na realidade, as duas formas da doença apresentam manifestações ósseas. Essas são as manifestações mais comuns, manifestações líticas, osteosclerose, pseudo-osteopoiquilose, e ocorre de fato nas duas formas da doença, e não só em uma. Isso aí é melhor descrito, então, nesse nosso estudo, na literatura, não havia então esse dado até então. E também observamos dados corroboramos dados que já tinham sido publicados pelo grupo do Rio Grande do Norte, de que esses pacientes apresentam um aumento de densidade mineral óssea. É esperado nas situações de resistência à insulina, né, os pacientes têm hiperinsulinemia, a insulina é um hormônio trófico para o osso, e daí é esperado que eles tenham um aumento de massa óssea, e que foi também demonstrado nessa casuística. Apesar disso, desse conhecimento dos cistos ósseos, a gente publicou nesse mesmo período um caso que nos chegou depois de anos de seguimento em outros serviços, em outros locais, com o diagnóstico de doença de Paget, que é uma doença com características bem diferentes das distrofias, e que vinha sendo tratada, inclusive, por essa doença, e, na realidade, apresentava os cistos ósseos da lipostrofia generalizada congênita tipo 1. Fizemos também, estamos começando a estudar, em cooperação com o grupo lá de Ribeirão Preto, o tecido adiposo marrom desses pacientes. É descrito que esses pacientes não apresentam tecido adiposo marrom medular, né, que isso pode ter relação, inclusive, com aquela presença dos cistos, na gênese desses cistos. Vocês lembram, então, que o adipócito ele tem um precursor comum com o osteoclasto. Então, possível que tenha relação com isso. A gente está interessado em melhor entender exatamente essas características da doença. Também tivemos a oportunidade de avaliar melhor, avaliar nessa casuística, tentando trazer uma contribuição da relação entre as características de microbiota e resistência à insulina, o que é que acontecia nesses pacientes. A gente sabe que os pacientes com obesidade, com resistência à insulina grave, eles têm alta frequência, tem disbiose, tem um padrão de diversidade da microbiota alterado, e tem características específicas em relação ao tipo de microbiota, né? A maior presença de bacteroides, firmicutes. E, na realidade, nesse estudo, então, nós fizemos a análise de 17 pacientes, dos nossos 27, 25, e encontramos que eles tinham, de fato, uma alteração, uma redução da diversidade da microbiota intestinal nas formas generalizadas. Outros estudos em relação a pacientes ainda com generalizado. Esse aqui foi um dos primeiros que a gente fez, foi o doutorado da professora Virginia Fernandes, hoje aqui da nossa universidade, em que a gente fez a avaliação de disfunção endotelial precoce, que é, na realidade, a disfunção endotelial avaliada por dilatação fluxo medial da artéria braquial, e evidenciamos numa população ainda pequena. Nessa época a gente tinha 14 pacientes só em segmento, e observamos que os pacientes apresentavam uma disfunção precoce, isso aqui em pacientes que eram crianças e adolescentes, ou seja, mostrando já o acometimento cardiovascular, aterosclerótico, nesses pacientes não tratados. Avaliamos também nessa mesma época, o doutorado da Clarice Ponte, se eles tinham algum grau de neuropatia autonômica. Mesmo nos não diabéticos, eles apresentavam, a partir desse modelo de avaliação de desautonomia cardiovascular, que é um modelo muito simples, mas muito adequado, avaliamos em 10 pacientes, encontramos uma prevalência de NAC clínica de 80%, comparamos com de pacientes pareados para idade, sexo, pacientes com diabetes tipo 1, e a prevalência era muito maior.
Depois tivemos a oportunidade de avaliar as condições de função cardíaca a partir com a chegada aqui de um equipamento que tinha a possibilidade de avaliar de uma forma mais sensível a partir do ecocardiograma com speaker tracking, né, com strain, a gente conseguiu então avaliar 15 dos pacientes aí, mostrando alterações também precoces já a partir desse teste na população com lipotrofia generalizada. Uma pergunta que tem na literatura, assim, ainda uma grande discussão, é a relação entre resistência à insulina, hiperinsulinemia e neoplasias, né? Então, os pacientes com obesidade, claramente, têm uma maior prevalência de alguns tipos de neoplasia, e a resistência à insulina é implicada como um dos fatores associados. Uma vez que esses pacientes têm uma resistência à insulina grave, nós resolvemos avaliar, assim, começamos a ver alguns casos de bócio durante os ambulatórios e resolvemos avaliar sistematicamente também a ocorrência de distúrbios tiroidianos e a presença de nódulos, que se mostrou também de alta prevalência quando comparado com da literatura, com o mestrado da Grace, e identificamos 3 pacientes com carcinoma papilífero de tireoide, dos quais um deles, uma criança, com uma forma extremamente agressiva e atípica, o que gera uma hipótese, né? Apenas a gente ainda tem estudos futuros para melhor avaliar isso. Mas, e por fim, aqui em relação ainda às lipotrofias generalizadas, isso foi o trabalho a tese, na realidade, de doutorado da Ana Paula Montenegro, que avaliou, nós avaliamos as características de crescimento e desenvolvimento desses pacientes. Lá no início, desde a descrição inicial do professor Berardinelli, se achava que esses pacientes tinham uma precocidade sexual e tinham foi descrito como tendo um desenvolvimento acelerado, e que, na realidade, nós demonstramos, a partir da análise dessa casuística, que o desenvolvimento acelerado ocorre nos 2 primeiros anos e depois ele evolui com a normalidade, com a atingimento de estatura final dentro do padrão da família. Esses são dados que agora nós atualizamos, que os dados iniciais eram com menos pacientes e está em via de publicação. Então, essa é uma parte da nossa casuística. Como eu falei, estamos sistematizando as imagens, fazendo aquisição de composição corporal por vários métodos. Aqui, para mencionar a forma que é diagnóstico diferencial, que é mais rara, que é a lipotrofia generalizada adquirida, que é chamada de síndrome de Lawrence. Fenotipicamente é muito parecido, mas esses pacientes têm como característica a associação com doença autoimune e que deve ser, então, investigada em situações de identificação de distrofia generalizada, né? Ele também se apresenta precocemente, mas não ao nascimento, geralmente vai ser identificado na primeira e segunda década de vida, e daí, em função do delay das formas congênitas, pode confundir, pode ser difícil a diferenciação. Falar um pouco das distrofias parciais familiares, que essas são mais comuns, embora também muito raras. Essas são formas, como eu falei, mostrei genéticas, também subdiagnosticadas. Elas têm uma característica de perda seletiva e progressiva de gordura corporal. A redução ela acontece no tronco e nos membros e com acúmulo na região da cintura escapular, trazendo esse aspecto que vocês estão visualizando à direita, né, com acúmulo que é na região do pescoço, que a gente chama sinal do duplo queixo, né, fica com aspecto de que tem um segundo queixo, né, mas isso não é característico de todas as formas, como eu vou mostrar em seguida. Esse é o fenótipo de um dos nossos pacientes, que eu sempre também ilustro aqui, trago nas aulas, em função da característica fenotípica extremamente comum de obesidade abdominal. Esse paciente no atendimento clínico certamente traz mais dificuldade de identificação dessa doença dita rara. E essa é a jornada desse paciente, que teve o diagnóstico de síndrome metabólica aos 28 anos, síndrome metabólica como comum, né? Aumento de circunferência abdominal, hipertensão arterial, dislipidemia,
hiperglicemia em algum grau, e já tinha hipertrigliceridemia nesse momento. Aos 33 teve uma pancreatite, que, como a gente falou, de alta gravidade, risco de êxito letal. Aos 38 teve uma outra pancreatite, mostrando que não foi tratado. Insuficiência cardíaca aos 45, apresentava disfunção erétil, que, como vocês sabem, é um marcador clínico de disfunção endotelial, se considera até como um possível marcador, né, um marcador fácil de suspeição de condição de risco cardiovascular. 54 anos piora da insuficiência cardíaca e só chegou a nós a partir de rastreamento em cascata, porque diagnosticamos a doença em um parente. Ele chegou a nós e já tinha uma doença hepática avançada, né? Tinha uma doença hepática gordurosa metabólica no estágio 3 pela elastografia, caracterizando então esse de fato delay na identificação das doenças. E a gente tem trazido sempre essa característica como a mais importante para a identificação da doença, que é a redução de tecido adiposo na porção inferior do corpo. Então, a mensagem da aula aqui, uma mensagem importante claro que a circunferência abdominal, o acúmulo de adiposidade em abdômen é válido, é importante, ou seja, a medida de cintura continua sendo fundamental no exame físico, mas temos que avaliar se há ausência ou diminuição acentuada das áreas de depósito de adiposidade que são saudáveis, que são protetoras. Essas são as características aqui dos nossos pacientes com as formas de distrofia parcial, tá? E que corrobora o que eu mostrei naquele primeiro caso, o delay aí de 15 anos entre a percepção da doença e o diagnóstico. Essa é uma doença que existem 7 subtipos caracterizados hoje. A tipo 1 ela é poligênica, é considerada, não tem gene específico identificado, e as outras 6 são estas, das quais as 2 primeiras são as mais comuns, representam a maior parte do que é descrito na literatura mundial, e também coincide com o que nós temos aqui. Nós vamos falar rapidamente de cada uma delas. Essa é uma forma que é poligênica, não tem ainda nenhum gene identificado. Ela é uma forma de lipostrofia que é tipicamente caracterizada por aumento de tecido adiposo na área superior do corpo e redução na área inferior. Se usa uma medida de prega cutânea delimitando exatamente para caracterizar essa doença, que se faz então uma proporção da prega cutânea entre a gordura subescapular de panturrilha, que foi chamado de índice COB, né, porque essa doença ela foi descrita e é conhecida como síndrome de Kauberlin. A lipostrofia parcial tipo 2, que é aquela da outra foto também, com o sinal do topo-queixo, a forma mais comum dentre as genéticas, tem uma característica também de perda gradual da gordura, mas essa é muito bem caracterizada como uma perda sendo na segunda década de vida, após a puberdade, e evoluindo a partir daí, levando então a depósitos também nessa região superior do corpo. E uma característica interessante é a deposição de tecido adiposo na área de genitália. Os pacientes que tipicamente têm essa expressão de mais hipertrofia muscular, flebomegalia, semelhante às formas generalizadas, são autossômicas dominantes, com variantes patogênicas no gene da laminina. Esses são alguns exemplos de pacientes do nosso segmento aqui. Nós estamos fazendo a caracterização fenotípica, metabólica e também distribuição de composição corporal das várias pacientes que atendemos e fazendo a relação entre o genótipo, entre a característica genotípica e o fenótipo das pacientes. E aqui também ilustra um aspecto do ponto de vista clínico muito interessante e que é a dificuldade, que traduz a dificuldade também da identificação dos casos, porque o fenótipo é variável, embora aquela foto anterior seja de uma expressão mais típica da literatura, eu acho que vocês concordam que
essa aparência, né, de distribuição de adiposidade corporal, ela é muito comum no nosso meio e, portanto, não será fácil de identificação, a não ser quando se soma aos parâmetros metabólicos que usualmente acontecem. Então, essa é um paciente com fenótipo, como vocês podem ver, que é menos característico da doença, ou seja, a expressão fenotípica de adiposidade é diferente, mas com isso levando a um atraso do diagnóstico de 15 anos, né, com manifestações como hipertriglicemia importante, já tinha pré-diabetes, mas de qualquer forma, uma doença metabólica, uma expressão metabólica também menos intensa, e daí um delay maior no diagnóstico. Essa paciente que tem aquele fenótipo mais típico, sinal do duplo queixo, hipertrofia muscular, uma maior redução de tecido adiposo identificado, o diagnóstico demorou aí 6 anos entre o início das visitas médicas e a identificação da doença. Essa é a forma tipo 3 da doença, ela ocorre por uma mutação do PPAR-gama, né, que é responsável pela diferenciação de pré-adipócito e adipócito, e a não expressão do PPAR leva então a esse acometimento de gordura corporal, que é menos característico em relação a essa distribuição. Leva então a um aspecto de redução de tecido adiposo que é mais universal. Tá? Hoje nós temos dados que estão sendo obtidos a partir de um registro nacional que nós estamos conduzindo aqui, aqui nós trazemos então os dados dos 106 primeiros pacientes que foram já compilados a partir das casuísticas de 3 centros, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, no IED, UFRJ e aqui, e que mostra também, confirma a alta prevalência das comorbidades, diabetes, lipidemia, pancreatite, doença cardiovascular e doença hepática. E, recentemente, este ano, a gente publicou os dados dessa casuística de 106, analisando a expressão clínica e essas características de gravidade dos subtipos, demonstrando que essas formas associadas à mutação do PPAR-gama, elas têm uma expressão mais grave. Aqui, para finalizar a demonstração fenotípica das formas, né, elas são diferentes, mas muitas vezes com uma maior dificuldade a partir dos fenótipos individuais, familiares, de separação entre as formas. Já tipo 3, que é essa forma que é mais grave, a gente entende como de maior dificuldade de identificação na anamnese. Uma pergunta que claro que surge é se a intensidade da redução de gordura tem relação com a gravidade da síndrome metabólica. Isso tem sido claramente demonstrado. Essa figura eu acho muito interessante, que ela traz o espectro das lipodistrofias em relação a essa característica, ou seja, a relação entre a severidade do acometimento de tecido adiposo, portanto, protetor, protetivo, e as manifestações metabólicas de resistência à insulina. E aqui na parte de baixo nós encontramos então a população geral. Na delimitação aqui nós temos as formas de lipodistrofia do tipo 1, a síndrome de Koberlin, que tem um fenótipo muito parecido com a obesidade metabólica que a gente conhece, que não é geneticamente determinada, né? Assim, que não é considerada como lipodistrofia, né? Ela tem um overlap aqui com a obesidade do tipo maçã, como a gente fala, na síndrome metabólica comum, mas esses pacientes têm uma maior gravidade. Evoluem com uma forma das tipo 2 que tem uma gravidade ainda maior, e os pacientes com mutação no PPAR, eles se aproximam, uma parte deles, existem algumas mutações que são muito indolentes, mas as que têm mutação no PPAR, eles têm uma gravidade, a resistência à insulina mais grave, se aproximando das formas generalizadas.
A quantidade de tecido adiposo, a intensidade da lipostrofia, ela sem dúvida tem relação com a gravidade metabólica. Esse caso, essa família aqui que nós publicamos há alguns anos, ela ilustra bem isso. São pacientes que têm uma forma autossômica dominante da lipostrofia parcial familiar. Elas são pacientes homozigóticas para uma doença autossômica dominante. Daí tiveram expressão generalizada e não parcial da doença, e com uma expressão também de doença clínica, doença metabólica, hipertriglicemia grave, doença cardiovascular. A mãe, que foi o caso índice, que está à esquerda, já foi a óbito, com 39 anos, e as pacientes com a gravidade metabólica e com complicações muito precoces, bem associados, portanto, a essa redução mais acentuada do tecido adiposo. E, complicando a nossa vida, esse é o pai, que tem, então, a doença também, mas que tem uma expressão de doença muito leve, né? Ou seja, não tem gravidade metabólica. A gente chamou para atender e, na realidade, tem uma desglicemia leve, HDL baixo, ou seja, mostrando que essa relação genótipo-fenótipo ela é um pouquinho mais complicada. Nem sempre a expressão é aquela do livro, ou seja, é autossômica dominante, vai ter a doença plena, vai ter a doença expressão de uma forma intensa. Esse caso também nos ensina isso. Isso aqui é para trazer nessa mesma família a evolução de idade de uma das filhas, mostrando na realidade aqui tem uma situação difícil, que aqui ela estava com hipotireoidismo também, ela veio para a gente por hipotireoidismo, e aí na adolescência começou a se observar então as características de lipodistrofia, e essa última foto é da fase adulta dela, mostrando que a expressão acontece de fato aí da adolescência para a fase adulta. Por fim, das lipostrofias, essa aqui é a outra forma de lipostrofia parcial, né, que é parcial adquirida. Também associada a doenças autoimunes, ela tem uma característica muito interessante, que é o inverso, tem aumento de tecido adiposo na área inferior do corpo, com redução na área superior, ou seja, perda de gordura crânio-caudal, né, que leva então a essa adiposidade mais ginoide. É uma prova também de conceito, é uma doença ultra rara, mas traz um aspecto também muito interessante do ponto de vista de entendimento do papel do tecido adiposo em região inferior do corpo como efeito protetivo. Das lipodistrofias são as que têm um menor impacto metabólico, ou seja, sugerindo que esse tecido adiposo periférico em área inferior do corpo, ele tem de fato um efeito protetivo importante. Essa é a nossa casuística atualmente de lipostrofia parcial aqui no Ceará. A gente criou uma rede de registros, né, uma rede nacional, e também uma rede que tem como objetivo a educação e identificação, não só a identificação dos casos, mas a educação médica para, de fato, o reconhecimento e tratamento nos lugares mais diversos do país. Temos caracterizado os pacientes do ponto de vista clínico a partir de protocolos, é um protocolo que a gente tem seguido em cooperação com a Universidade de Michigan, temos participado do registro americano e temos caracterizado de acordo com o que temos hoje na literatura, mas um aspecto de muito interesse hoje são essas formas que não se encaixam nas definições de critérios clínicos para o tipo 1, tipo 2, né? Assim, não só o estudo genético, mas tipo 1 não tem genética negativa, então a gente utiliza esse índice de COB, que eu vou mostrar mais a seguir aí como se faz, mas nós identificamos que uma grande parte dos nossos pacientes, eles têm características metabólicas típicas e têm lipodistrofia, mas não preenche os critérios clássicos da literatura, e daí estamos investigando isso sistematicamente. Esses pacientes que a gente tem chamado de LPFX, eles têm características gravíssimas de doença metabólica. E eu trouxe 2 casos para ilustrar. Paciente de 43 anos, diabética, doença hepática, F2, dislipidemia, doença já arterial coronariana, teve um DAC aos 37 anos, com lesão de 99% do terço médio da DA, teve um novo evento aos 39, lesão intrastente de DA, nova revascularização.
É uma paciente que a aparência é de não doença específica, não ser uma síndrome, uma condição rara, e com essa evolução extremamente grave e precoce, né? E essa paciente aos 60 anos, também com doença metabólica muito grave, pancreatite, angioplastia, tudo que se pode esperar de gravidade relacionada às liposufias, e não preenche, tem estudo genético negativo a partir das análises de painéis com os genes já identificados, e não preenche critério para aquela forma tipo 1. Então, quando é que nós vamos suspeitar dessa doença? Nos pacientes que são não obesos ou magros, que têm diabetes de início precoce, não insulina dependente, pacientes diabéticos que usam altas doses de insulina, presença da acantose níqueos, pacientes com hepatomegalia, doença hepática metabólica, síndrome ovário policístico e hipertrigliceridemia. A hipertrigliceridemia é muito importante como marcador clínico para a suspeição. Todos esses são importantes, a gente, claro, vai somar tudo, e a questão do acúmulo de tecido adiposo na parte inferior do corpo, que hoje a literatura utiliza esses pontos de referência, 10 milímetros para homens, ou seja, quando tem menos de 10 milímetros na coxa, na prega da coxa, e menos de 22 em mulheres, é suspeito de lipodistrofia. Nós temos feito avaliação sistemática, como eu falei, isso aqui são fotos do nosso laboratório clínico ali no hospital, onde são feitas as várias medidas, tanto utilizamos o DEXA, que é o padrão ouro para avaliação de composição corporal do ponto de vista clínico, e a partir desses dados sistemáticos a gente tem discutido, né, e buscado identificar se aqueles pontos que são referência na literatura são de fato válidos para a população brasileira. Os dados do mestrado aqui do Vitor Rezende, que foi na casuística inicial das distrofias parciais familiares, a gente observa que em mulheres o ponto de corte 22 já não é o ideal para nós, provavelmente o nosso é menor. Então, nós demonstramos aí que o ponto de corte parece ser 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros de prega de coxa no sexo feminino. Mais recentemente, fazendo análise na casuística maior, que, diferentemente do estudo do mestrado do Vitor, com a doutorado da Grace, a gente está avaliando na população toda que tem genética positiva. Então, nós excluímos as outras formas e estamos identificando que talvez um ponto de corte único para todas as formas de lipostrofia seja mais interessante do ponto de vista de utilidade clínica para a detecção e para facilitação da utilização pelos não especialistas. Então, nós estamos demonstrando aqui que tem uma alta especificidade de sensibilidade à utilização de 15 milímetros de prega de coxa e propondo também a utilização da prega da panturrilha, que do ponto de vista clínico vai ser mais fácil, né, só levantar a calça ali do que tirar a roupa do paciente. Então, nós também estamos validando esse ponto de corte para a gordura em panturrilha como adequado para a identificação das lipostrofias. Existem outros métodos, a gente tem feito sistematicamente, né, a partir do DEXA, existem outros métodos para definição de alteração dessa proporção. Então, isso aqui é o que a gente chama de Fat Mass Ratio, que é a relação entre gordura troncular e gordura de membros inferiores. O ponto de corte é de 1,2, a gente tem feito isso sistematicamente. Também fazemos aquisição, a partir dos dados que foram publicados há alguns anos, de o que a gente chama de Fat Shadow, que é uma forma de aquisição no DEXA que permite a identificação da distribuição de gordura, e que trouxe um dado muito interessante à época. Esse é do grupo que a gente coopera lá de Michigan, da professora Ellie Forel, que trouxe então uma característica interessante, que é a demonstração do sinal de Dunnigan, que é aquele Vzinho que vocês estão vendo ali na região genital, ou seja, esses pacientes com a liposufilia de Dunnigan, eles têm um acúmulo na região genital
importante, que muitas vezes vai passar batido pela dificuldade de se fazer esse tipo de exame, né, a não ser o ginecologista, e daí é também um elemento clínico interessante para a identificação da doença. Recentemente, nós tivemos a defesa aí de mestrado, que hoje está fazendo doutorado, da Karine, que está aqui, em que nós avaliamos, então, a composição corporal dos pacientes com lipofilia generalizada congênita, e se observa, de fato, que os pacientes com o tipo 1 da doença, que é uma doença menos grave, a gordura corporal total ela tende a ser maior do que no tipo 2. Os testes genéticos são muito úteis nessa avaliação, como eu demonstrei, como eu apresentei aqui, a relação genótipo-fenótipo ela não é, né, 100%, e a utilização dos testes genéticos, dos painéis para rastreamento, para diagnóstico dessas doenças, sem dúvida são úteis. A gente tem feito sistematicamente, utilizando um painel com os genes já identificados. Não temos ainda estudos de exoma que podem nos ajudar nessas formas que tem estudo a partir dos painéis negativos, mas está no planejamento aí para em algum momento evoluir. E sem dúvida, nesses casos, a gente tem a possibilidade de conhecer melhor essa relação entre as mutações, entre as variantes e as expressões clínicas. Este mês, nós publicamos aí, junto de outros colegas, nessa cooperação mundial, né, do grupo da Itália, da Turquia e um grupo árabe, um plano de ação rápida para a conduta nessas doenças. Na realidade, eu trouxe isso aqui não só para fazer propaganda, né, mas para, na realidade, trazer esse checklist diagnóstico que nós discutimos nesse grupo e também demonstra a dificuldade de identificação dessa doença mundial. Ou seja, isso não é uma questão daqui do Brasil, sim, é um problema que atinge todos os continentes, e existe esse movimento, essa articulação entre pesquisadores clínicos para identificação e para de fato, orientar melhor para a condução adequada e tratamento desses pacientes. Então, esse checklist, ele chama atenção para, claro, a história clínica detalhada, a história familiar é muito importante em função do padrão de herança, a questão da variabilidade de sintomas, a solicitação de fotos, né, ela está sendo recomendada, é o que a gente faz sistematicamente aqui, porque isso são indícios clínicos que vão nos ajudar. A questão da perda de tecido adiposo, a medida de dobras, a utilização de DEXA e ressonância magnética, que é o padrão ouro, mas é de difícil acesso e de tempo muito longo para a aquisição das imagens. A busca de sinais de resistência à insulina, a utilização dos testes de rotina, que são esses básicos na realidade, de glicada, perfil lipídico e basicamente os de marcadores hepáticos. A leptina não é um marcador que seja custo-benéfico hoje, em função das formas parciais, tem uma variabilidade muito grande, e sem dúvida os testes genéticos, como eu já falei. Por fim, aqui eu trago essa caracterização desse network que a gente criou. Na realidade foi uma iniciativa nossa, esse é um projeto de extensão da UFC. Hoje nós temos uma rede de registros nacional, que é conectado com esses centros aí que eu falei, o Michigan, na Turquia tem um colaborador também, Itália e na França, e nós temos trabalhado para, em função de ser doença considerada rara, a gente conseguir juntar, articular para de fato ter dados sistemáticos e conseguir contribuir para melhor estudo e caracterização da doença. As mensagens aqui finais que eu deixo então, que as lipofilías são doenças com elevada mortalidade,
cursam com manifestações metabólicas graves e precoces, especialmente cardiovasculares, hepáticas e complicações relacionadas ao diabetes e lipidemia. A pancreatite é um problema grave. Embora supostamente raras, é provável que sejam subdiagnosticadas no Brasil, principalmente essas formas parciais. E, sem dúvida, essas doenças nos ensinam sobre o papel do tecido adiposo ectópico na patogênese da síndrome metabólica. Eu tenho finalizado as aulas com essa brincadeira aqui, né, que a doença pode estar na cara, mas não esqueçam de olhar para as pernas, que sem dúvida, ainda não faz parte do que está nos nossos livros de exame clínico, né? Então, é importante a atenção não só para a cintura abdominal, mas também para a adiposidade em membros inferiores. Muito obrigado, e aqui o agradecimento a todos os colaboradores e alunos que fazem parte desse trabalho. Agradecendo ao Renan pela apresentação, nós colocamos aí aberto a esclarecimento para a plateia. Eu sou médico, atuo na família, e eu fiquei pensando como é que seria o manejo desses pacientes aí dentro do sistema, mas sobretudo considerando também a realidade da família, que muitas vezes a gente vê pacientes com características bem similares, né? Eu tenho dificuldade até de fazer encaminhamento ao especialista focal, tem pacientes que levam 2 anos para chegar no endócrino, por exemplo, né? E aí minha dúvida é, quais seriam as dicas, conselhos que eu daria para a gente que está mais na ponta, que tem mais acesso à população em si, e se por acaso essas alterações metabólicas, né, os triglicéridos ali estourando, isso responde aos manejos básicos, né? O que a gente poderia fazer em relação à conduta em si? Essa relação. Mas o tratamento dessa doença, hoje, o que está na prática, tem no nosso ambulatório ultra especializado para isso aí, é baseado nessas manifestações. Ou seja, vamos tratar diabetes, muito parecido com diabetes tipo 2, dislipidemia, doença hepática, mas tem que tratar a base da doença, né? Então, já existe terapia específica aprovada no Brasil para liposulfias. Recentemente, o ano passado foi aprovado, é um processo ainda que não é fluido, então, que é a leptina recombinante, a metrileptina. Então, do ponto de vista prático, é encaminhar para o centro de referência, mandar para a gente. Se tem, a primeira questão é identificar, né, suspeitar, identificar e confirmar, né? Uma vez feito isso, encaminhar para um centro de referência. Que seria, assim, o complexo hospitalar, ele é hoje cadastrado como hospital de referência em doenças raras. Então, aqui, só tem 2 no Ceará aqui e o Albert Sabin. Então, você pode encaminhar para cá. Tá? O tratamento é sempre muito desafiador. Diabetes é de difícil controle. Os pacientes precisam de altas doses de insulina, não controlam fácil. Mas existe dados recentes, também desse grupo aí que a gente coopera, e nós estamos fazendo aqui no mestrado da doutora Jéssica, a utilização dos agonistas de GLP-1 tem demonstrado um benefício muito claro nos pacientes com formas parciais. A gente tem estudado agora nos pacientes com generalizado e também sugerindo que, pela sua ação de controle de apetite, principalmente, mas também ação metabólica direta, aumenta a secreção de insulina, reduz o glucagon, e a ação central traz, então, no que nós já temos hoje, essa possibilidade como a mais interessante, né, dentro do você tem para tratar o diabetes e o paciente com síndrome metabólica e obesidade. Certo? Então, esses pacientes respondem a isso. Foi publicado em janeiro aí
dados de uma casuística maior nos Estados Unidos e que eles usualmente respondem a esses vários agonistas. A pioglitazona, que faz exatamente o papel ali no PPAR, né? A ação via PPAR aumenta a expressão de adipócito, aumenta a diferenciação de pré-adipócito e adipócito, daí melhora a sensibilidade à insulina periférica, também é um agente interessante para os pacientes com distrofia parcial. Nos generalizados não se usa, tem modelos animais que demonstraram que levam a hepatomegalia acentuada, e não tem como expressar, não tem, né? Mas nas formas parciais, sim. A gente achava que nos pacientes que têm o tipo 3 lá, que é exatamente o defeito, deficiência do PPAR, lá não teria expressão. Mas saíram alguns dados sugerindo que tem vias aí, talvez alternativas, que fazem funcionar. Mas nos pacientes que não são tipo 3, com certeza, essa é uma boa opção terapêutica. Tá? Então, metreleptina, em parcial, está também autorizado. Aqui no Brasil foi autorizado, porque tem coisas que a gente não entende aqui no Brasil, né? Não está autorizado nos Estados Unidos, né? E na Europa tem alguns países que são por processo também, mas nós estamos conduzindo, vamos iniciar um estudo multicêntrico, mundial, com utilização da leptina recombinante em pacientes com distrofia parcial. Então vamos fazer parte desse estudo aqui. Também pode encaminhar que a gente vai ter dados daqui a pouco. Mas hoje, para generalizada, sem dúvida, salva vidas. Né? Aqui existem alguns casos no país em uso, que foram por processos há alguns anos. A maior casuística do país de Berardinelli, de linfofília generalizada congênita, é de Natal. Na realidade, trata em Natal, mas é da região do Seridó. E lá eles têm 14 pacientes tratando com metaptina. Os resultados são muito impressionantes. Né? E eles têm redução de triglicerídeos de 65%, redução de glicado de 3%. E os pacientes têm um bem-estar, claro, eles relatam. Isso a literatura já mostra. Então, em generalizado, o tratamento é leptina. Em parciais, são essas opções e a leptina está por ser respondida ainda. Não sei se era isso que você queria. Sim. Foi ótima essa sua sugestão. Eu acho que a gente tem que fazer um treinamento específico com esses que discutem os casos da atenção primária. A gente já fez no passado com diabetes, com tireoide, tá? Mas sem dúvida é um grupo de importante ação aí para facilitar esse. Pessoal, Parabéns aí, Renan, pela excelente palestra, né? É bom conhecer sua investigação, seu network também. É muito legal. E gostaria de duas perguntas de curiosidade, né? Primeiro esses pacientes têm alguma deficiência cognitiva de evolução? E a outra seria, na nova terapia gênica de conserto de genes como esse, de polimorfismo, etc., existe já alguma perspectiva de você se associar para um trial nesse sentido? De deficiência cognitiva, as formas de distrofia generalizada congênita, a tipo 2, por deficiência na ceipina, elas estão associadas. Existem formas de ceipinopatias que são só
de expressão de doença neurológica sem lipofilm, inclusive. Hoje de manhã, coincidentemente, a gente passa o tempo todo trocando mensagem de caso, né? O Josivan mandou um caso, um filme, que é esse colega que é o líder lá do Rio Grande do Norte. Renan, olha esse caso aqui, o que, é que você acha? Era uma ceitipinopatia, um paciente com quadro neurológico grave, com disfunção motora e com déficit cognitivo também. E os pacientes, a gente tem avaliado sistematicamente, os pacientes têm um déficit cognitivo. As outras formas, não há descrição. Nas formas parciais, não há descrição, mas também falta avaliação sistemática. Esse protocolo, que é muito extenso, que a gente está adotando agora, de Michigan, tem também instrumentos de avaliação sistemática que a gente começou a fazer, mas ainda não chegamos em termos mecanísticos. Não há uma descrição, não há vias assim, muito claras para respaldar isso. Em relação aos estudos de cooperação, sem dúvida, total interesse. Assim, nós não temos feito nada nesse sentido de avaliar polimorfismo, mas estamos abertos aí para. As perguntas aí da plateia? Olhar. Parabenizar novamente pela excelente apresentação. E a minha pergunta é sobre anormalidades cromossômicas. Não sei se vocês têm investigado isso, cariotipagem desses pacientes, no qual o perfil, além de ser só polimorfismo, se tem alguma coisa de mesmo genotoxicidade ou alguma coisa nesse sentido. Sim. Não, ninguém investigou, né? A outra coisa que eu fiquei na dúvida, rapidamente, sobre a apolipoproteína, né? Porque a hipertrigliceridemia pode ser devido à homozigosidade para ApoE2. Né? Não sei se vocês investigaram apolipoproteínas, o perfil lipídico, o metabolismo, mais detalhe. Eu acredito que sim, mas... Não avaliamos. Eu sei que você tem isso no seu laboratório, acho que é muito interessante. A gente tem trabalhado muito do ponto de vista de clínico, epidemiológico, e eu acho que é interessante a gente avançar nessa esfera, mas também não temos muito dados de literatura a respeito. Não é algo daqui. Então, a literatura, os grupos estão todos conectados, a gente não tem muitos dados sobre essas características, não. Podemos fazer. Professor, parabéns pela apresentação. Na verdade, é uma dúvida e uma curiosidade. Eu queria saber qual é a técnica que se utiliza para confirmar a alteração molecular. Qual é o tipo de teste? Se é sequenciamento gênico, se tem por PCR, como é que acontece isso? Eles utilizam sequenciamento gênico. Fazendo aqui, exatamente pelo problema de custeio local, a gente... Mais alguma pergunta aí da plateia? Bom, agradecer aí ao professor Renan pela sua apresentação e até a próxima. Obrigado.